A gente vai ler então Êxodo 25, 31, diz assim: faça também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, deverá ser feito este candelabro. O seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores serão com ele uma só peça. Amém? Vai rapidinho aí 2 capítulos para frente, capítulo 27, no versículo 20, diz assim: ordene aos filhos de Israel que tragam a você azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Amém? Atenção nessa palavra continuamente. Igreja, olhe para mim, por favor. Isso que nós lemos aqui foi a ordem de Deus, quando Deus estava dando instruções a Moisés para construir o tabernáculo, para construir aquilo que seria o lugar de encontro de Deus com os homens, ali no deserto, enquanto eles iam avançando em direção à Nova Canaã. Eles paravam quando Deus mandava parar, armavam o tabernáculo e ali eles prestavam culto a Deus naquele lugar. E tudo isso foi feito com muita ordem, tudo isso foi feito segundo a direção de Deus. E às vezes a gente tem o hábito de usar uma expressão que eu tomo muito cuidado com essa expressão. As pessoas confundem quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, e as pessoas ouvem isso e faz tudo o que faz e diz: é pela fé, estou fazendo pela fé, vamos pela fé. Só que esse vamos pela fé, ele chega no meu ouvido de uma outra maneira. Quando eu escuto alguém falando desse jeito, vamos pela fé, eu escuto a pessoa na verdade dizendo assim: vamos que vamos de qualquer jeito, depois Deus conserta tudo. E não é bem assim. Não é vamos que vamos, oba oba, se der deu, e vamos lá, e é pela fé. E elas usam a palavra fé, mas na verdade ela quer dizer outra coisa. A gente vai que vai e depois joga na conta de Deus e Deus resolve tudo. Amém, igreja? Não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Se você observar desde a Arca de Noé, aliás, desde o Gênesis, a criação, a Arca de Noé, o tabernáculo, Deus passou o que seria usado, que material. Deus passou medidas exatas, Deus passou peso. Lá no Gênesis fez tudo com perfeição, dia após dia, tudo no seu devido lugar. Lá no Novo Testamento, Jesus vai alimentar a multidão, e não é uma bagunça. Só homem, era mais de 5.000, fora mulher e criança. Então você imagina essa quantidade de pessoas. É a população de uma cidade pequena que estava ali. E Jesus vai alimentar essa multidão que está com fome. Imagina um monte de gente com fome, pedindo comida. Eles iam avançar nos discípulos. Gente ia comer demais, gente ia comer de menos. Então o que é que Jesus fala? É só você ler atentamente. Jesus diz para os discípulos: faz o povo se assentar na relva, na grama, em grupos de 100, em grupos de 50. Olha que beleza, olha que coisa linda. Faz o povo se agrupar, se ordenar, e vocês vão dar de comer a eles. Amém, igreja? Então não é pecado você ser organizado, não é pecado eu querer as coisas corretamente. Eu não digo você ser perfeccionista, porque aí você já vai entrar em paranoia, você vai querer até mesmo enquadrar Deus em algo que Ele não é. E eu gosto tanto do equilíbrio, eu já falei isso aqui, falo e repito e bato nessa tecla: equilíbrio para tudo. Deus não quer que eu seja uma pessoa totalmente desorganizada, mas Deus também não quer que eu seja uma pessoa perfeccionista, porque a perfeição não cabe a mim, só cabe a Ele. Amém, igreja? Mas você ser uma pessoa organizada, você ser uma pessoa que gosta das coisas em ordem, você vai estar em sintonia com Deus, porque esse é o plano dele para a nossa vida. Mas vamos aqui ao texto. Então Deus disse para Moisés, entre tantos outros objetos que Moisés
E um grupo de pessoas que Deus capacitou o ourives para fundir as coisas em ouro, em prata. Deus capacitou o artesão para fazer aquilo que tinha que se moldar. Deus capacitou carpinteiros, Deus capacitou gente para trabalhar com Moisés e construir tudo aquilo que faria parte do tabernáculo. São muitas coisas, muitas coisas. E o candelabro é uma delas, é sobre ele que eu quero falar. Então Deus diz exatamente a Moisés como deve ser esse candelabro. O seu peso, ele pesava 34 quilos, 1 talento de ouro. Como ele seria modelado, ele seria decorado em uma peça só de ouro. Tudo isso Deus passou para Moisés. Então, onde nós lemos aqui o capítulo 25, o capítulo 27, é a ordem de Deus, é a planta, o desenho, é o croquis, é o projeto para Moisés fazer. E se você ler depois lá no capítulo 37, não vamos ler agora, mas se você ver lá no capítulo 37, Moisés fez exatamente, Moisés, o seu pessoal, fez exatamente o que Deus mandou. Fabricou, construiu esse candelabro. E também eles encheram de azeite como Deus havia ordenado, azeite puro da oliva, azeite batido, para que haja lâmpada, para que haja luz acesa continuamente. Ok, igreja? Então Deus deu a ordem, Deus passou como era para ser feito. Mas lá na frente Moisés cumpriu, o povo cumpriu, e está o candelabro feito, o azeite puro dentro desse candelabro para prover luz, para prover a claridade. Se você puder ir comigo em Levítico, está logo depois, Êxodo, aí vem Levítico, vai no capítulo 24, está facinho de achar. Levítico 24. Versículo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Deus reforça o que é para ser feito. Na tenda do encontro, fora do véu que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente, diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo de geração em geração. Sobre o candeeiro de ouro puro conservarás em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. Amém, igreja? Olhe para mim, por favor. Hoje nós não precisamos de um candelabro, nem de ouro, nem de outro material. Nós não precisamos fazer uso de nenhum objeto para poder ter acesso a Deus, se comunicar com Deus, ou poder falar com Ele por meio de algo que seja intercessório, nem homem, nem coisas. Você pode, eu não tenho nada contra de forma alguma, até eu gostaria, você pode ter um candelabro na sua casa, no seu escritório, como um objeto de decoração. Amém, igreja? No passado ele tinha uma utilidade. Sobre isso que eu quero falar. Hoje, você não precisa fisicamente ter um candelabro para você ser iluminado. E essa era a função do candelabro no passado. Ele existia para poder fornecer luz aos sacerdotes, enquanto eles ministravam dentro do tabernáculo. Aquilo tinha uma representatividade, aquilo tinha um simbolismo, aquilo tinha uma razão de estar ali. Aquilo era simbólico, como muitas coisas na Bíblia são, e como todos os outros elementos do tabernáculo eram simbólicos. Então, se você olhar para essa peça, para esse objeto, qual é a sua utilidade? Ele servia para iluminar e representava a luz de Deus. E a luz produzida por meio do fogo, você
obviamente, sabe que não havia energia elétrica, então a luz era fornecida pelo azeite, pelo fogo produzido pelo azeite. Então a função desse objeto era trazer luz. E com essa luz, então, os sacerdotes poderem ministrar, prestar o seu culto diante de Deus. Amém, igreja? Está claro para você até aqui? Bispo, o senhor falou e eu não entendi ainda. Você já vai entender onde eu quero chegar. Primeiro eu estou mostrando para você que Deus foi quem determinou, não foi da cabeça do homem. E tinha uma razão, uma explicação, um significado, uma utilidade. Trazer luz no meio do fogo. Daquelas 7 lâmpadas, 7 vai falar de perfeição, 7 vai falar de plenitude, completude, mas enfim. Então, esse é o motivo, essa é a razão porque existia um candelabro naquele lugar. E hoje, o Senhor disse que eu não preciso ter um candelabro. Não precisa. A igreja não precisa ter um candelabro aceso. Não precisa. Mas apesar dele não ser necessário hoje em dia, o seu significado ainda permanece. Ainda hoje, na graça, no Novo Testamento, ainda hoje, depois da vinda de Jesus, ele representa algo, ele simboliza algo, ele tem um significado que aponta para algo nos dias de hoje. E eu quero ler para você, pode deixar que eu abra aqui, para a gente ser mais breve. Eu quero ler para você, a não ser que você seja rápido de Bíblia, rápido no gatilho, Apocalipse capítulo 1. É o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13. Primeiro diz assim, João falando: voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro puro. Versículo 20, diz assim, Jesus falando: quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Depois o versículo 1 do capítulo 2 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Diga glória a Deus. Agora você vai começar a entender. Aqui nós estamos falando da visão que João teve do céu, de Jesus glorificado, de Jesus como ele é hoje e como ele é desde que ascendeu aos céus. Então João está lá velhinho, mais de 90 anos de idade, isolado. Ele foi exilado numa ilha que era uma colônia penal, era um lugar de condenação. As pessoas ficavam lá como criminosos. João era considerado um criminoso só porque pregava o evangelho. E isso afrontava o imperador. Então João está lá nessa ilha, velhinho, já com bastante idade, muita idade. E Deus chama ele em espírito e ele é levado até os céus. E lá ele tem a revelação. E ele começa a escrever porque é dado a ordem. Jesus diz: o que você vê e ouve, escreva. E ele vai escrevendo. E Jesus então mostra um mistério. Ele olha para Jesus, alguém como um filho de homem, mas vestido de vestes celestiais. E tem uma coisa na mão desse homem, são 7 estrelas. E esse homem, ele anda entre 7 candelabros de ouro. Ele está vendo isso. A gente está falando de Novo Testamento. Amém, igreja? Amém. A gente está falando de aí uns 60, 50 anos depois da morte de Jesus. E João está tendo essa visão do céu. E no céu ele vê os 7 candelabros, ou castiçal, ou candeeiro.
Em hebraico você vai ouvir a palavra menorá, é a mesma coisa. E ele está ali no céu tendo essa visão dos 7 candelabros e ele não entende o que é aquilo. Até então é tudo um mistério. Mas o próprio Jesus revela o mistério em seguida e diz: as 7 estrelas que você viu na minha mão direita são os 7 anjos, os 7 líderes das igrejas que estão aí em Éfeso, que estão aí na Ásia Menor. As 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém? Amém. É isso que significa o candelabro. É isso que significa ainda hoje. Olhe para mim, igreja. Aquele candelabro tinha que ser feito. Tinha que haver azeite puro nele. E tinha que estar aceso todos os dias. Diga glória a Deus. Jesus vem dizer que hoje o candelabro é a igreja. E tal como o candelabro tinha que estar aceso, cheio do azeite, e os sacerdotes tinham que fazer a manutenção diariamente, não podia faltar azeite, e nenhum só dia ele poderia deixar de estar aceso. Tal era a mensagem no passado, é a mensagem ainda hoje. Eu e você somos a igreja do Senhor, nós somos esse candeeiro e devemos estar cheio do azeite e devemos iluminar o mundo, o lugar onde estamos, onde vamos, onde nós convivemos. Nós devemos estar cheio do azeite e sendo luz, iluminar o ambiente onde a gente vive. Então percebe, eu não preciso desse objeto hoje. Eu não preciso tê-lo, eu não dependo dele para ter acesso a Deus ou ser iluminado por Deus. Você não precisa de luz nenhuma artificial, produzida, acendida. Não. Porque Jesus, a luz do mundo, nos iluminou. Hoje, Ele disse para nós: vocês são a luz desse mundo. Nós somos igreja. Deus fez de nós a luz desse mundo. E qual é a ordenança de Deus? O que é que Deus nos chama para fazer? O que é que Deus nos chama para manifestar nos nossos dias? Exatamente o que os sacerdotes faziam no passado. Continuamente. O azeite tinha que estar ali. Mas não era um azeite adulterado, batizado, misturado. Era um azeite puro, batido da oliveira. Você leu isso comigo. A nossa vida tem que estar cheia do Espírito Santo, puro, santo, como diz o próprio nome. A gente tem que estar cheio dele. E não cheio de emoções vazias. Não é o azeite batizado, não é o azeite misturado. Não é cheio de heresia, de manifestações, de incorporações, de reações, de movimentos, de coisas que damos o nome de Espírito Santo, mas está longe de ser o Espírito Santo. Mas é o Espírito do Deus vivo habitando em nós, o azeite puro, puro, puro. Tão puro que nos torna puro, que nos santifica, que nos unge. E mais do que tê-lo, é aqui que eu quero chegar, mais do que sermos esse candeeiro que leva o azeite, a gente tem que queimar a igreja. Porque de nada vale ter o azeite, de nada vale carregar. Para que serviria aquele candelabro cheio de azeite, azeite bom, azeite puro? Se o sacerdote não fosse lá e acendesse, se o sacerdote não estivesse ali cortando o pavio, dando a manutenção continuamente, para que ele permanecesse aceso continuamente. Assim é na nossa vida hoje. Igreja, Deus quer que eu e você iluminemos. Deus quer que eu e você estejamos sempre acesos, cheios do azeite e vivendo a vida no Espírito, para que possamos iluminar tudo à nossa volta. Isso é um chamado de Deus, isso é uma convocação de Deus para nós.
Então perceba que lá no céu, João tem essa visão, os 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas. Somos nós, sou eu, é você. A gente precisa olhar para dentro de nós, igreja, eu já vou encerrar. A gente não pode permitir, não pode, isso é responsabilidade minha, sua, de cada um de nós, permitir que estejamos apagados. Não foi para isso que Deus nos acendeu. Quem acendeu foi Ele. Quem mantém aceso somos nós. Mas bispo, está certo isso? O que Deus acendeu eu posso apagar? Pode. Está escrito: não apagueis o Espírito. Diga glória a Deus. Quem está aqui comigo? Não apagueis o Espírito. A gente pode apagar sim. A gente pode começar no Espírito e terminar na carne, como está escrito lá em Gálatas. Depende de nós. O sacerdote hoje sou eu, sou você. Está escrito também. Nós somos sacerdócio. É a gente que dá essa manutenção, é a gente que diariamente, constantemente, o tempo todo, tem que buscar acender esse fogo. Eu digo isso, igreja, porque hoje é urgente isso, é emergente, eu diria. A igreja precisa de um avivamento. A igreja precisa incendiar de novo e influenciar de novo. A gente percebe na terra o avanço, são 2 reinos aqui. O reino de Deus está dentro de nós, diz a Bíblia, o reino de Deus está dentro de você. O reino do mundo, o mundo jaz no maligno, está lá fora. E existe essa militância, essa luta. E um reino tem que se sobrepor ao outro. Mas a gente vai vendo no dia a dia o reino do mundo vindo com tudo, como um tsunami, cobrindo tudo. Ele vem como uma onda muito forte, ele entra na mídia, na escola, ele entra nos nossos lares, ele entra em todos os lugares. Ele vem com tudo, em forma de ideologia, em forma de ensinamentos que são contra os princípios de Deus, e vem com tudo. E é o reino das trevas e o reino da luz. Mas aí a gente quer jogar para a conta de Deus. Deus tem que fazer alguma coisa, mas Deus está dizendo: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, está na mão de vocês, a bola está no pé de vocês, vamos. A igreja precisa se levantar, a igreja precisa se mover, a igreja precisa agir, a igreja tem que desejar ardentemente um avivamento. Pai Nosso, a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. É a gente que traz o reino, é a gente que expande o reino. Nós somos os embaixadores desse reino, representantes desse reino. Então, onde a gente vai, onde a gente convive, nos lugares onde a gente frequenta, a gente tem que levar essa luz, ela tem que estar acesa. Você precisa estar aceso. Diga para quem está do seu lado: você precisa estar aceso. Tem que acender. Tem que acender. Bispo, como eu faço isso? Eu tenho sede, eu tenho vontade de ver a igreja avançando, de ver o reino de Deus sendo anunciado, pregado e as pessoas sendo transformadas. Eu tenho também. Mas é inútil você sonhar com um avivamento coletivo antes de sonhar com um avivamento pessoal. É inútil eu querer a igreja avivada sem que antes eu me avive. Eu preciso sim ter isso em mente. Eu preciso ter o meu avivamento. A minha candeia tem que estar acesa. A maioria de vocês já deve ter feito isso. Quem já acendeu uma vela com uma outra vela? Já fez isso?
Faltou energia, você pegou uma vela, acendeu. Aí no outro cômodo faltou, você pegou aquela vela e acendeu uma outra vela. Você já fez isso alguma vez? Ou lamparina? Quando você doa a sua luz e você acende uma outra luz, você não se apaga. Quando uma vela acende outra vela, ela permanece acesa. Permanece ou não permanece? A vela se apaga para acender uma outra vela? Fala, gente. Não faz eu pensar que eu estou só. Quando você acende uma lamparina com a outra lamparina, aquela que acendeu, ela vai se apagar? Não. É o que acontece. Quando eu estou aceso, eu posso acender outras pessoas, e eu não vou perder luz por causa disso, eu não vou me apagar por causa disso. Então eu preciso desse desejo, essa sede, essa vontade de estar aceso para Deus, cheio do Espírito Santo, cheio do azeite, cheio da fé, cheio da intimidade com Deus, para que eu esteja de pé e possa ajudar outros a levantar também. Igreja, isso é um clamor de Deus para a igreja atual, para nós. A gente tem que ter sede desse avivamento, primeiro pessoal e depois coletivo. Sabe qual é o problema? Conformismo. Conformismo. Uma tragédia está anunciada aí fora. Eu não vou me aprofundar nisso por causa da hora. Mas já está tudo preparado. A Bíblia fala que o mistério da iniquidade já opera. Isso, quando foi escrito a Bíblia, já disseram. Já opera. Já opera. Ou seja, o projeto do anticristo já está em marcha. Desde, ele só não foi manifestado ainda. Se você for ver a agenda da ONU, o que significa a ONU? Organização das Nações Unidas. São os líderes dos países unidos, tratando de uma coisa que venha a ser para o mundo todo. Agenda 2030. Se você lê com a lente cristã, se você lê com os olhos espirituais aquilo ali, você vai ficar chocado. O que está sendo desenhado, arquitetado para o mundo, para as escolas, para a mídia, para a arte, para a cultura, para a igreja, nos próximos anos. Enquanto o reino das trevas galopa, a igreja vai a passos de formiga, e isso precisa ser invertido. A gente precisa se posicionar. Enquanto o reino das trevas não mede forças para agir, a igreja está tímida, acuada. Isso não pode ser assim. Você precisa estar continuamente aceso. Bispo, como eu faço isso? Constante oração. Muda o seu conceito de oração, talvez precise ser mudado. Tem gente que chega na presença de Deus só para pedir, está errado, meu Deus do céu. Pedir o que precisa, pedir o que o filho precisa pedir. Não tem problema você pedir, é para pedir mesmo, mas a tua oração não pode ser apenas isso. Não. E o maior exemplo disso é o que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso. É reconhecer a Deus. Ele está no céu. É você se humilhar, pedir perdão pelos seus pecados, assim como você tem sido bom cristão e perdoado os devedores também. É você dizer sim na sua oração: venha a nós o teu reino. E isso aqui não pode ser uma mera repetição. Venha a nós o teu reino. Sou eu dizendo: Senhor, faz isso aqui um pedaço do céu. Senhor, faz isso aqui diferente. Santifica isso, restaura esse território que é o meu lar, restaura esse território que é o meu trabalho. Venha o teu reino, baixe o teu reino aqui, e seja feita a tua vontade, a tua soberana vontade. E você vai ver que mais lá no finalzinho Jesus vai dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas às vezes a gente já chega diante de Deus dizendo: eu preciso, eu quero, eu tenho que ter. Isso não traz avivamento.
A gente precisa ter sede de Deus e buscar esse Deus. Amém, igreja? Amém. Se você continuamente, preste atenção no termo, na palavra continuamente buscar, continuamente orar, continuamente desejar ser saciado por Ele, pelo Espírito dEle, pela presença dEle, você vai se manter aceso. E você estando aceso, você vai acender outras pessoas. Eu imagino isso como um clamor do próprio Deus, à sua igreja. O candelabro somos nós, igreja. O azeite vem dele, é o Espírito Santo. Agora, por favor, isso é para mim, não pense que eu estou aqui jogando na sua cara nada, não. Isso é para mim, antes de ser para vocês. A gente precisa dar essa manutenção. E queimar, e arder, e queimar, e arder. Continuamente. Quem entendeu a palavra? Você entendeu que hoje o candelabro somos nós? Você percebe que ele foi criado por Deus para uma finalidade? Se aquele candelabro lá no tabernáculo não era para ter azeite, não fosse posto azeite, não fosse aceso, qual seria a sua utilidade, embora fosse de ouro? Nenhuma, porque Deus não faz nada sem propósito. Candelabro lindo, ouro puro, não ilumina, não acende. Para que Deus faria um objeto desse? Mas Ele manda fazer, e tem que ser desse jeito. O ouro representa a pureza também. E depois Ele dá ordem, como deve fazer, como deve utilizar. É a mesma coisa. O óleo está em nós, Ele nos deu o seu Espírito. Agora faça. Eu sonho, igreja, ainda no século 21, ainda nos dias de hoje, uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. Eu sonho com isso, eu clamo por isso, eu busco isso, eu tenho pedido isso para Deus, e vou continuar pedindo. E você, aqui eu encerro a palavra, e você, lá no colégio, lá onde você trabalha, lá no meio do seu convívio, onde for, na faculdade, na arte, na cultura, no setor jurídico, nos fóruns, seja onde for, qual seja a tua ocupação, você seja essa lâmpada acesa, você seja esse candeeiro aceso, e você venha influenciar outras pessoas. Eu quero ver o reino das trevas recuando, e o reino de Deus avançando. Embora muita coisa bíblica vai se cumprir, a gente vai ver muita coisa que desagrada. Isso é assunto para outro dia. Mas não é só o reino das trevas que está prometido avançar nos últimos dias. Eu olho para a Bíblia e vejo nos últimos dias um grande avivamento. Ao mesmo tempo que o império das trevas, a ONU com a sua agenda está avançando, a igreja também, eu vejo que ela vai avançar. De um lado um reino avança, do outro, o outro reino avança também. Mas isso depende de nós, a boa vontade de querer estar aceso, a boa vontade de dar manutenção a essa lâmpada. Fique de pé no seu lugar. As obreiras preparem a Santa Ceia.